uma coisa é você dar a mentoria, a consultoria, orientar a pessoa a fazer. Outra coisa é o cliente chegar e cumprir. Legal. E é um trabalho em conjunto com o setor de recursos humanos, com o gestor na operação. Às vezes um líder de campo, ele vê uma situação, ele tem que tomar uma atitude imediata. Mas vamos lá. Show. Mas vamos pegar o caso de quem está começando, que foi aí o início da sua história lá na empresa. Perfeito. Que você trabalhou como funcionário, né? Sim. Então, vamos ver, qual que eram os problemas que essa turma tinha lá? O que ele deixou de fazer, né? Ou seja, hoje sou empresário, meu negócio começou a crescer, e aí eu precisei começar a parar para pensar o que eu vou fazer, né? Para minha empresa crescer mais agora. E aí, obviamente, percebi que eu preciso de um time para fazer isso. Quais são, assim, os passos básicos que ele precisa dar para ficar com um risco controlado? Vamos dizer Ou o seja, seguinte, para cumprir com o básico. Existem algumas estratégias. O cara que é micro e pequeno empreendedor, ele não tem condição de ter um fluxo de caixa, uma reserva financeira, um provisionamento de risco, um investimento para cobrir esse possível risco. Então ele faz na tora. Ele fala assim, eu vou contratar você, a partir de hoje você trabalha para mim. Começa amanhã. Monta a equipe dele, do jeito que um bar, um restaurante. Ele precisa de um garçom. Não, você vem para cá freelance. Aí esse freelance passou a ser todo dia. Habitual. E aí ele via que a demanda da empresa dele estava lá de uma maneira regular, ele precisava do cara num determinado horário. Veja que em menos de 2 semanas, né, numa situação dessa, ele já gerou vínculo. Porque para ter vínculo, precisa de onerosidade, você paga o cara. Subordinação, você manda ele fazer, ele faz. Habitualidade, todo dia. E serviço prestado por pessoa física. Então, assim, com base nisso, ele achava que ele estava pagando freelance, que era um contrato super normal, pô, o cara é garçom, tô pagando nele ali uma gorjeta, 10% vai para conta dele, eu pago todo mês. E outra, é uma cultura do tipo de negócio. É uma cultura do tipo de negócio, exatamente. Então ele é assim, meu amigo ali da esquina fez, eu vou fazer também, vou abrir meu negócio. Qual que foi o problema dele? De vários desses clientes, não regularizar a situação. E da mesma forma, desculpa pessoal, da mesma forma que ele não exigiu o contrato, ele também não pôde cumprir com ele e exigir também as punições que a legislação trabalhista autoriza para o empresário a cumprir em caso de falta grave. Correto. É o famoso, né? Vem a nós, todo mundo quer. Nosso reino, quem quer não. Sim. Mas e aí, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter feito o seguinte. Dá um passo a passo aí. Vamos tentar dizer, deixar bem didático. Tá? Depois da reforma trabalhista. Vamos lá, primeiro, vamos aqui, ó. CLT ou contrato de pessoa jurídica? Nesse caso específico. CLT, 100% da ideia. 100%. Veja só, depois da reforma trabalhista, os contratos que eram informais de freelance, eles foram regulamentados. Hoje existe o chamado contrato intermitente de trabalho, onde você paga o colaborador por hora trabalhada. E em cima disso, ele pode registrar o cara como freelance. Vai pagar as verbas somente sobre a hora que o cara trabalhou. Se você emitiu 10%, faz o seguinte, recolhe esses 10% que é da nossa cultura, mas ele passa sob a gestão do empresário, certo? Correto. Então faz o seguinte, desses 10%, não paga os 10%, paga 7%. Para você ter ali, ó, 1/3 do valor, né? Um pouco menos de 1/3, para você ter fundo para pagar um INSS. Se virar tão recorrente a ponto de precisar pagar férias depois de um ano, você tem o dinheiro para fazer, mas desde o começo, no dia a dia, nas pequenas coisas. E, em cima disso, ele estabelecer uma regra de preço do produto ou serviço dele, que ele consiga ter, dentro da margem de lucro dele, separar também uma reserva desse dinheiro. Correto. Então, o que acontece? Às vezes, ele vai chegar numa situação onde o contrato ele virou habitual. Passou do contrato de experiência, não é mais um contrato intermitente, passou de 90 dias, e você precisa ter, assim, uma segurança maior. Faz um aditivo, e dentro desse aditivo você estabelece normas, e explica dentro do contrato, que é o mais importante, quais são as faltas graves e o que ele terminantemente não pode cumprir. Deixar de cumprir ou deixar de fazer. Claro, uma descrição de cargo. Né? Claro.
que Né, acontece? Aham. A descrição de cargo ajuda bastante nisso, né? Que são as atividades que ele precisa cumprir, né? Enfim, Isso seria a ordem de serviço, ordem de serviço. conforme a classificação brasileira de ocupações. Show. É diferente. Você ter uma descrição de cargo é ótimo. 90% não tem. Aham. Mas quando eu falo obrigações e obrigações que ele não pode cumprir, eu estou estritamente falando o que a gente chama de falta grave. Correto. Se você está pagando ele conforme a CLT, você vai exigir dele conforme a CLT. Sim. Por quê? Na hora da rescisão do contrato desse trabalhador, vão incidir ali verbas de aviso prévio, férias, 13º, férias, 13º proporcionais, né, se não completar um ano, respeitadas as datas de pagamento, fundo de garantia, multa do fundo de garantia. Se você não pagar o AC dele em 10 dias da data da rescisão, você ainda corre o risco dele te processar e pegar uma multa no Justiça do Trabalho no valor do salário dele. E aí começa a bola de neve. Então, assim, o empresário, ele não está, micro e pequeno empreendedor, ele não está preparado para ficar com essa despesa. Muitas vezes, ele nem sabe da existência. Ele sabe quando tiver ferrado. O empresário precisou de alguém para ajudar. Primeira coisa que ele Beleza? faz, Primeira guarda o coisa. dinheirinho em cima daquilo que ele estiver pagando. Tá. Se ele combinou por dia, Ok. alguma coisa sobre o dia. Show. Não precisa Resolveu ir pro CLT, ou seja, ele vai realmente contratar, assinar carteira, etc. cumprir as obrigações da carteira dele. É contrato de trabalho que ele tem que estar atento. O que mais? Inscrição, assinatura na carteira de trabalho física Ok. e na digital. Ok. Por que isso? A física e a digital, as duas têm igual validade jurídica hoje. Ok. Mas acontece o seguinte, a física é o recibo, é como se fosse o recibo do trabalhador. Porque a digital, ele só vai ver se está lançado no aplicativo. Correto. Tem trabalhador que é mais de idade, tem um pouco mais de dificuldade, vai Aí ter. a física é melhor. E todo mês, quando você for fazer o pagamento, você sempre apresentar um contra-cheque, exemplo. Se o trabalhador, que aí entra em um dos assuntos que a gente vai trabalhar hoje, do banco de horas, Ok. mostrar A carga horária. a carga horária que ele trabalhou, por que ele está recebendo desta forma, Aham. porque aí ele vai ter ciência, você gera uma aproximação entre empresário e funcionário, de modo a não criar uma inimizade dentro da empresa. Assim, uma coisa é você ser ríspido, grosso, outra coisa é você trazer informação para uma pessoa sobre aquela operação. Então, assim, se ele não tiver de você, ele vai ter em outro lugar pessoas com tendências e vieses para convencê-lo a tomar uma atitude contra o empresário. Correto. Então, o que acontece? É igual criança. É igual criança. Você tem uma criança pequena, você tem o Joaquim, né, Diego? Pensa o seguinte, se você não ensinar em casa, ele vai aprender na rua, não vai? Tem que Você fazer o nosso prefere que ele papel de aprenda educador, onde? Tem que fazer o papel de E o educador. relacionamento é com quem? É comigo aqui. Todo dia ele tá com quem? Com você. Exatamente. Então, se no dia a dia você estabelece os combinados, cumpre os combinados, conforme normas básicas da lei, mesmo que você seja dispensado de fazer, e aí eu vou explicar no final o porquê, e tem transparência sobre isso, você não só começa a se prevenir, como você, na prática, sem falar bonito, você está exercendo um compliance.